Ok, pessoal. Essa é a radiografia da empresa, uma radiografia feia de se ver, né? E agora entra a parte mais difícil, que é exatamente um plano de ação que seja cumprido, né? Que isso vai depender do esforço de cada um. E aí vocês devem estar perguntando, puxa vida, mas por que só agora está aparecendo isso, né? Esse problema, inclusive, de fazer um exercício para reduzir despesa, para a gente aumentar a receita, ele já vem sendo feito ao longo do tempo, né? Então, vocês se lembram perfeitamente que foi contratada a Falcone Consultoria. Ela trouxe uma metodologia de trabalho, né, para a melhoria de gestão da empresa. A partir daí foi criado o Comeg, né, e a N1, que o presidente mencionou no início. Então, assim, esse comitê ele vem trabalhando já, né, há muito tempo, e tem as reuniões de N2, então todos que participam desse processo conhecem muito bem. Tem sido feitas as metas, né, para a gente realmente atingir as metas, o que realmente tem que ser feito, mas isso não foi suficiente, né? Não foi suficiente porque, ao longo do tempo, né, nós fomos perdendo a nossa capacidade de olhar verdadeiramente para onde é que estão os nossos problemas, e agora é chegado esse momento da gente fazer essa avaliação. É muito importante que tenhamos em mente que os números, eles estão dados, certo? E um outro dado que o Hudson não mencionou, mas que é fato, nós temos mês já marcado para a gente não ter mais condições de pagar sequer a nossa folha. E o mês é setembro de 2016. Então, nós temos uma gestação, é o período de uma gestação para a gente resolver o problema da empresa. Então, realmente gerir uma nova empresa, né? Gestar uma nova empresa, né? Então, isso é muito assustador. Muito assustador porque o momento que o país passa, não vamos pensar que agora nós não temos recursos suficientes para pagar nossas despesas e nós vamos lá no Tesouro Nacional, né, pedir que eles nos socorram. Eles estão louquinhos para a gente fazer isso. Certo? Porque a resposta, eles já sabem. E nós também, não vou ser explícita aqui, mas todos nós sabemos qual será. E nós não queremos isso. Não queremos pelo fato de que essa resposta, ela implica no emprego de cada um de nós. Certo? De cada um que faz parte da empresa. Dos empregados, todos eles. No momento que não existe emprego no mercado, né? Todas as empresas estão demitindo. Então, esse recado duro, né? Infelizmente, ele tem que ser assim, transparente, claro, porque é assim mesmo que acontece, e é assim mesmo que vai acontecer. Então, assim, essa reunião de hoje é uma comunicação. Nós precisamos falar com todos. Nós precisamos atingir o Brasil todo para dizer o seguinte: nós temos que ser muito eficientes nas nossas ações da agora para frente para evitar que setembro chegue da forma que está previsto. Certo? Nós não podemos chegar a setembro desse jeito que nós estamos caminhando. Então, nós temos que virar esse jogo, urgente. Então, para isso, algumas coisas foram pensadas e já estão sendo executadas. Então, na semana passada, o presidente já assinou algumas portarias, criando grupos de trabalho com as melhores pessoas que temos aqui, certo? Inclusive, trouxemos algumas também das regionais para compor esses grupos, porque nós temos pressa, certo? Então, esses grupos, inclusive, nós colocamos uma data recorde para apresentar resultado, que é 29 de janeiro. Acho que a gente nunca constituiu o grupo aqui para ter respostas tão rápidas. Mas porque nós estamos agora trabalhando contra o tempo. O tempo hoje é o nosso maior inimigo. Então,
ok, vocês vão estar dizendo, poxa, mas 29 de janeiro tem as festas de final de ano, sim, mas a gente vai ali, comemora o Natal, o Ano Novo e volta correndo, certo? Porque tem um desafio muito grande aguardando por cada um de nós, né? Então, neste momento, e eu até falava anteontem, nós temos que separar as coisas, né? Nós estamos chamando essa fase de melhoria de gestão voltada para resultado. Esse é um termo muito usado, né, por todos nos livros, né, de gestão, de administração, no foco no resultado. O que é foco no resultado? Nós temos que implementar ações e essas ações elas terem eficiência de alterar o nosso problema, que hoje é o nosso prejuízo, né? Então, melhoria do resultado, ou seja, nós precisamos de um resultado positivo, né? Então, esses grupos de trabalho estão com essa incumbência, mas não vamos esperar que essas pessoas, apenas elas que estão numa portaria constituída o grupo de trabalho, que vão conseguir reverter o jogo. Está em cada um de nós. Atitudes. Essa palavra nós não podemos esquecer. Temos que ter atitudes, né? Então, todos nós, todos, os que estão fazendo o trabalho, né, os nossos carteiros que estão na rua, nossos atendentes, nossos OTTs, então, todos nós, né, nós todos aqui da administração central. Então, nós estamos sendo, neste momento, a empresa está nos convocando, né, a empresa está nos convocando, e dizendo assim para a gente, eu estou doente, prestem atenção em mim, eu estou na UTI, por favor, me salvem. Vamos gravar isso, certo? Vamos levar essa mensagem hoje para casa. E quando ela fala me salva, ela está dizendo para cada um de nós, salvem o seu emprego. É isso. Então, as medidas que nós pensamos, e óbvio, esperamos que todos contribuam, e por favor, fiquem à vontade, para agregar a esse rol aqui, né, outras sugestões que, porventura, vocês tenham, e certamente têm, né, para a gente reduzir despesa e aumentar a receita. Só assim nós vamos conseguir virar o jogo, né, porque hoje nós estamos realmente, o jogo está, como o jogo da Alemanha, eu acho que nem de 7-1, nós estamos vendo de 7-0, de 10-0. Então, o negócio está complicado. Então, vamos lá, né? Então, no plano de ações, nós envolvemos todas as vice-presidências. Cada vice-presidência ficou responsável por uma ação dessas. Óbvio que não isoladamente. Então, por exemplo, quando nós falamos de otimização da rede de atendimento, ficou a Virev responsável, mas, óbvio, com a ajuda de todos, certo? Então, dentro dessa otimização da rede de atendimento, tem uma série de ações que estão embutidas nesse processo, né, para que a gente, então, possa conseguir alguma economia. Então, vamos começar pela nossa rede própria, né? Hoje nós temos uma rede gigante. Algumas agências, nós sabemos, elas são necessárias, até porque só existe uma naquele município, né? Outras, em outras localidades, nós temos mais de uma, né? E muitas delas deficitárias. Então, vamos começar a rever o tamanho da nossa rede. Vamos ver se é preciso realmente que tenhamos tantas redes instaladas com prédios, com tudo que realmente exige, né, dentro de um prédio, todos os equipamentos, tudo aquilo. Então, assim, será que realmente é necessário? Será que não podemos pensar, inovar, trazer outra modelagem, como existe nos outros países, né? Por quê? Uma coisa leva a outra. Quando a gente repensar a nossa rede própria, nós vamos também repensar os nossos imóveis, né? Que temos milhares de imóveis que também nós temos que rever. Porque, às vezes, é muito caro a manutenção de um determinado imóvel e não nos traz absolutamente nenhum retorno. Então, nós temos que fazer essa avaliação do custo-benefício de tudo isso, né? Então, dentro da otimização da rede, a gente passa por vários outros itens. Por exemplo, automação,
nós temos que rever nossos horários de funcionamento. Então, assim, uma série de itens que estão sendo tratados, né, por grupos de pessoas que estão olhando isso. Então, se dentro de cada um desses itens, qualquer um de vocês tiver alguma sugestão, por favor, fiquem à vontade para a gente estar trabalhando isso. Além da otimização da rede, temos a otimização operacional, né? Então, o que é a otimização operacional? É o dia a dia, é o nosso dia a dia, né? Que nós já começamos, inclusive, a conversar sobre o DDA, entrega matutina, né? Então, tem várias formas, também tudo isso passa pela automação, né? Então, quando a gente fala em automação, a gente fala em tecnologia, a gente fala em atualização dos nossos processos, revisão dos nossos processos, para que a gente melhore também a nossa qualidade, né? Então, é um repensar a empresa de A a Z, ou seja, passando pela a nossa constituição da nossa rede, pelos todos os nossos processos. O item 3 é um item duro de falar sobre ele. Indenizações e perdas. Esse aqui nós temos que realmente, nós temos que eliminar isso. Eu queria pedir desculpa a vocês, pedir permissão para me liberarem para eu atender essa outra demanda, mas já lembrando que nós estamos às vésperas do Natal. E eu fiz questão de visitar lá a loja do Papai Noel. O Casé me levou lá. Fiquei feliz. Tinha gente voluntários ajudando a empacotar presentes. E os Correios promovem isso, levando alegria a algumas crianças mais pobres, mais humildes, por esse Brasil inteiro. Eu queria pedir a todos vocês, eu costumo dizer que tem um gesto que a gente faz que nos deixa melhor. Se a gente pudesse fazer todos os dias, né, seria um negócio extraordinário. É chegar numa esquina, por exemplo, estender a mão, pegar uma pessoa idosa, ajudá-la a atravessar a rua. Façam isso. Do outro lado, você já se sente outra pessoa. Você cresce, né? A sua autoestima fica melhor. O dia é melhor. Então, estender a mão agora no Natal para uma criança pobre que pede uma boneca que custa R$25, né? É um negócio formidável. Vamos adotar essa cartinha do Natal que nós do Correio ofertamos e oportunizamos a tantas crianças serem felizes. E, ao mesmo tempo, desejar felicidades a todos vocês, e tenho certeza que está extensivo à família de cada um, porque ninguém é feliz sem a felicidade dos que o cercam, dos que com quem convivemos. Desejar a vocês um Feliz Natal, porque às vezes não vou ter oportunidade mais de encontrar todos numa reunião como essa, e, logicamente, que ainda vamos nos ver pelos corredores dessa casa. Eu ainda não tive oportunidade de visitar todos os andares, mas quero visitar, como quero visitar ainda todo o país. Mas primeiro a gente tem que fazer uns ajustes internos. E tenho que aprender um pouco mais com quem já está aqui e que já sabe. Então eu quero me despedir de vocês e anunciar o seguinte: hoje foi publicado aquela autorização tão desejada por nós do aumento da tarifa, que nos consome R$2,2 milhões por dia. Isso já é uma sinalização extraordinária que vai nos permitir resgatar, não é isso, Berger? R$2,2 milhões de reais por dia, ou seja, quase 800 milhões no ano, e vai ajudar a pagar essa conta. E isso aí estava nos preocupando muito. Já foi encaminhado, Marcelo, já para o Ministério das Comunicações, que deve estar também publicando a autorização ministerial amanhã, se não segunda-feira, para começar a vigia, que já nos ajuda no caixa, tá certo, Lépica? Não é isso? Bom, então essa já é uma boa notícia. E ninguém precisa reclamar que vai custar muito mais caro, não. 60 centavos daquela cartinha de amor vai mandar para o maridão, é só mais 20 centavos, perfeito? Vale, não vale? Uma declaração de amor em véspera de Natal, Deus me livre. Bom, gente, um grande abraço a todos vocês. A Célia vai continuar. Os nossos vice-presidentes, logicamente algum pode ter, nós todos já tivemos vários debates sobre isso, né? Agradecer ao Lépica por essa síntese que conseguiu fazer, porque o Hudson coloca números demais só para nos confundir, mas hoje ele fez uma síntese muito boa. Né, Hudson? Gente, um grande abraço a todos, me perdoem, eu vou me ausentar aqui com o Marcelo para cuidar de outras atribuições que eu já
tinha assumido. Muito obrigado a vocês todos. Célia, muito obrigado e conduza. Eu queria só pedir para vocês mais uma coisa. Nós vamos sair por aqui. Só mais uma coisa. Não deixem de mandar sugestões. Concentrem as sugestões de vocês. Aparentemente, mas isso é muito pequeno. Não é pequeno, não. A gente só de centavo em centavo que nós vamos fazer milhões. Então, toda sugestão que tiver, façam por escrito, encaminhem, por favor, encaminhem para a Célia. E com a Célia depois nós vamos discutir, esse corpo de diretores, nós vamos discutir o que afeta cada área e vamos implementar. Nós precisamos da inteligência de vocês nesse momento. Um grande abraço, Feliz Natal a todos, viu? Muito obrigado. Pessoal, então vamos voltar aqui à nossa situação. Eu falava das indenizações e perdas. Esse é um item que este ano, só de indenizações, a estimativa é da gente fechar o ano gastando 160 milhões de reais em indenizações. Então, esse é um dado muito preocupante, porque além do prejuízo financeiro, aqui está embutido um prejuízo institucional de imagem horrível. A empresa está com a sua imagem muito arranhada. Então, o que isso significa? Significa que nós temos que rever alguma coisa que está muito errada. Certo? Então, assim, por que existe tanto extravio? Existem os roubos, óbvio. Né? Todo dia a gente acompanha, né, os nossos carteiros assaltados. Mas também sabemos que não é só na rua que existem os extravios, né? Que, infelizmente, acontece isso dentro da própria empresa. Então, nós temos que rever isso, certo? Porque isso arranha muito a nossa imagem. Outro dado que é muito preocupante, nós temos hoje, a Serel recebe, em média, 1 milhão de chamadas por mês, de pessoas reclamando dos nossos serviços. Então, ou seja, cadê aquela empresa respeitada, amada, né, idolatrada por todos os brasileiros? Nós precisamos trazê-la de volta, urgente, né? Então, assim, temos esse desafio. Vamos resgatar de verdade essa imagem que está realmente ficando muito ferida, né? Então, também tem um grupo pensando nisso. Despesas com saúde. Isso aqui hoje talvez seja uma das maiores preocupações. Lembrem-se que Postal Saúde foi criado há 2 anos atrás. Quando foi apresentado, eu me lembro perfeitamente que eu ainda estava no Conselho de Administração e a apresentação foi feita no sentido de que, com a criação do Postal Saúde, nós teríamos uma redução nas despesas desse item em torno de 20% a 25% a 30%. E hoje ele transformou-se numa grande sangria para a empresa, né? Então, esse item, só este ano, ele vai custar em torno de 1,5 bilhão para os Correios. Então, assim, tem alguma coisa errada aqui. Né? E o que é pior, além da sangria, nós estamos tendo problema de atendimento dos nossos empregados nas agências, nas redes credenciadas, né? Então, este assunto ele é de urgência urgentíssima. Então, o grupo que foi constituído, ele está com a tarefa, né, uma tarefa árdua. Esse grupo está sendo coordenado pelo Zuco, que é lá de Santa Catarina, né? Então, assim, é um desafio gigante. Nós temos que ter propostas urgentes, nós precisamos rever isso, né, porque a insatisfação está generalizada, né? Então, hoje, gente, além dessa questão da saúde, nós temos um outro ponto de grande vulnerabilidade para todos, que é o Postales, né? Então, ficam 2 sombras aqui do lado, né? Que é o seguinte: poxa vida, o Postales, eu contribuí tantos anos, né? Agora eu já estou perto de me aposentar
Mas e eu não sei o que vai acontecer com o fundo, né? Então, assim, são assuntos que estão na pauta e que nós precisamos realmente estudar, né? Despesas com pessoal. Aqui nós abrimos, vocês percebem, tem uma chave com vários assuntos. Então, a despesa de pessoal, como eu mencionava no início, a gente vinha com o Comeg fazendo estudos, acompanhando algumas despesas, né, as despesas de custeio, né, então, a gente vem estudando ao longo do tempo essas despesas. Chegou a hora da gente realmente abrir aquela que realmente é a maior despesa da empresa, que é exatamente despesa com pessoas. E não poderia ser diferente, porque é uma empresa intensa em mão de obra. Então, é lógico que a maior despesa tem que ser essa mesmo, né? Agora, vamos abrir esse leque dessas despesas e ver o seguinte: onde é que tem alguma coisa que a gente tem condições de economizar? Onde é que tem um ralo aberto aqui que nós temos que fechar, né? Então, um dos assuntos é a revisão do PCCS. Nesse momento que eu estou respondendo também pela Vigep, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação sobre o PCCS da empresa. Eu fiquei muito assustada porque eu não entendi nada dele. Certo? Então, assim, eu não entendi. Aí, ele é de uma complexidade que eu não sei como é que ele foi implementado. Então, assim, realmente é um desafio. O negócio é complexo. Então, assim, nós temos que rever o plano, nós temos que torná-lo mais fácil, mais compreensível, né? Porque eu acho que até a aplicação dele a gente pode cometer erros, né? Aí eu pergunto, será que as nossas ações na justiça, a maioria delas, não são oriundas dessa incompreensão do que está verdadeiramente colocado no plano, né? Então, eu acho que é o momento da gente debruçar por isso. Então, nós criamos um grupo, né, para estudar especificamente este assunto. Eu só gostaria de frisar que nessas despesas de pessoal, para coordenar todos esses assuntos que está colocado nessa chave, nós temos 4 pessoas que coordenam esses grupos. E esse grupo de coordenação é liderado pelo Cabral, né? Com ele estão a Kátia, o Paulo César e Moacir. Então, todos esses assuntos têm essa coordenação geral deles e para cada item tem um coordenador, tá? A revisão dos processos de recrutamento e seleção. Nós precisamos retomar a meritocracia dentro da empresa, né? Então, assim, nós temos que efetivamente buscar mecanismos, né, que a gente valorize. Essa empresa, ela tem muitos talentos. Então, assim, nós temos que ter formas, né, da pessoa realmente conseguir ocupar uma função, né, desenvolver realmente um trabalho que realmente possibilite a ela demonstrar a capacidade dela. Então, nós temos que dar oportunidade para as pessoas, né? Então, tem um grupo pensando nisso. Eu não me lembro os coordenadores de cabeça, tá, de cada grupo, desculpa. Aí, Cabral, depois, se você puder me dar uma ajuda dos universitários aqui nos nomes. Ações trabalhistas, como temos muitas ações trabalhistas, então, criamos um grupo exatamente para verificar, para estudar, para analisar o seguinte: onde está o fio desencapado, né, desse processo aqui que está causando todo esse transtorno, né? Vamos buscar onde está o cerne dessa questão aqui das ações trabalhistas. Reavaliação do acordo coletivo de trabalho. Ao longo do tempo, a gente foi acrescentando cláusulas, né? Então, essas revisões todas, gente, não é para prejudicar direitos já conquistados, não é isso. Mas nós temos que ver onde tem alguma coisa que ele está fora do prumo, que a gente precisa ajustar para que a gente encontre uma forma de reduzir despesa,
É nesse sentido. Redução das despesas com a folha de pagamento. Uma folha com 120 mil empregados pode ser que esteja sendo realmente paga alguma coisa que indevida, né? E que ninguém tem percebido até agora. Eu sempre cito um exemplo. O governo federal, quando resolveu fazer uma avaliação, né, uma auditoria na folha, descobriu, por exemplo, no caso das universidades federais, tinha situações que a pessoa ganhava uma ação na justiça, ganhava lá 50 mil de ação, só que nunca mais saía da folha. A pessoa continuava recebendo todo mês aquele valor, por anos, né? Então, é o seguinte, a pessoa sabe disso, mas não reclamava. Ok, está bom para mim, né? Então, o erário público que cuide de resolver o assunto. Então, eu não estou dizendo que tem isso aqui, mas eu acho importante nesse momento que a gente precisa rever tudo, que a gente realmente olhe como está a nossa folha de pagamento. Se não tem alguma coisa sendo feita de forma equivocada. Absenteísmo. O que leva hoje a empresa a ter uma quantidade tão grande, né, de empregados que realmente não comparecem ao trabalho? Isso é prejuízo na veia. Então, assim, nós temos que também estudar e ver onde é que está o foco que leva a essa situação. É um percentual muito alto. Então, nós temos que realmente atacar esse tema. Alocação e realocação de pessoas. Este é um tema, na minha visão, de todos aqui até agora colocados, óbvio que todos estão revestidos de uma complexidade muito grande. Mas o momento que a empresa vive de implantação de um novo modelo empresarial, este tema aqui, ele se reveste de uma importância muito grande. Porque nós temos que ter um cuidado muito especial, um estudo muito bem feito, para que a gente não cometa, eu diria, injustiças com as pessoas. Tá certo? Então, assim, é um momento que o novo modelo, ele tem que vir, mas ele tem que vir com esse estudo de como fazer isso com o cuidado que o assunto requer. Então, tem um grupo pensando exatamente isso. Ontem, à noite, eu fiquei com um grupo da Vigep e esse tema, ele, inclusive agora, recentemente, na Vicer, né, olhando realmente, fazendo os estudos, né, da nova modelagem, quando chegou nesse item, eu disse assim, eu não quero mais falar disso, não. Não quero. Então, assim, eu interrompi o estudo exatamente naquele ponto, porque nós não estamos prontos ainda para fazer isso aqui. Não estamos. Então, por isso, a importância do estudo desse grupo de trabalho, junto com os profissionais da Vigep, que já tem algumas coisas prontas. Inclusive, ontem eu me encantei com um estudo que o Edson apresentou, exatamente com uma modelagem para funções, né, com critérios para ocupar funções. Então, é isso que nós precisamos, critérios, o que a pessoa precisa ter, qual a expertise que ela precisa ter, e tudo isso vinculado aos nossos processos. Então, não é uma coisa aleatória, porque eu quero dar para fulano. Não, fulano, você não, mas você fica aqui no cantinho. Não, não, é dar oportunidade para todos de forma igual, né? É uma competição igual, né? Então, todos esses temas... Oi? Então, isso também... Também. Isso também está nesse estudo que eles fizeram. Está muito interessante o estudo, tá? Eu me empolguei tanto que eu disse assim, mas eu tenho que dormir uma noite ainda para eu ver isso amanhã? Aí, não, você quer ver agora? Eu falei, eu quero ver agora. Acabou que o moço disse assim, vocês vão ficar mais que eu tenho que apagar a luz. Aí eu disse assim, então, teve uma pessoa aqui que teve a ideia que a gente tem que apagar a luz, né? Então vamos embora. Mas assim, deu tempo, realmente deu... Deu tempo de ver a proposta que está muito bem elaborada.
O item 6 é do custeio administrativo. Do custeio administrativo é um programa que a Vicer já vem trabalhando já há algum tempo, né? Mas nós temos que arrojar, fazer algo mais arrojado ainda, né? E passando por todos os itens que nós compramos nessa empresa. Nós compramos hoje mais de 7.000 itens. Será que nós precisamos mesmo disso tudo? Então, o pessoal da CESUP está passando esse pente fino em cada item desses, né? Para que a gente, de fato, compre aquilo que a empresa precisa e não o que cada um de nós precisa. Certo? Tem coisas que são pessoais, que a empresa não precisa nos dar. Não precisa, né? A gente pode trazer, a gente mesmo traz, não tem problema não. Né? Então, assim, são situações que passa de A a Z em tudo que a empresa compra hoje. Então, aquilo que o presidente brincou aqui, aquilo é fato. Tá? É porque eu já dei algumas luzes assim para ele, mais ou menos, do que a gente precisa. Totalmente inútil. Não, a caneta é uma tragédia, ela não escreve de jeito nenhum. Eu me lembro quando criança, tinha umas canetas que me davam que elas não escreviam, aí diziam que se a gente acendesse um palito de fósforo assim, colocasse assim, ela ficava quentinha, aí elas escreviam. Mas escrevia só na hora que estava quentinha, daí que esfriava não escrevia mais. Então, pessoal, uma série de medidas, passando por, novamente, uma revisão da parte de energia elétrica, de telefonia, de água, dos nossos contratos. Eu vou sugerir, inclusive, do nosso contrato dos automóveis de uso gerencial, né? Aqui, por exemplo, todos esses carros aqui que a gente usa. Precisa não, a gente vai no nosso, né? Não é melhor? Não é melhor. Né? Tem que ter pelo menos um, assim, para o presidente para uma reunião, para ele não chegar lá de táxi, né? Para não ficar também uma coisa muito esquisita. Mas, assim, os vice-presidentes, a gente vai no nosso mesmo, né? Não fica melhor? Eu acho que fica melhor. O táxi, a gente vai... Toda essa parte aí, ela vai ser revista, tá? Um outro tema que realmente merece também nossa atenção, que patrocínio e publicidade. Eu acho que esse tema, né? Outro dia me disseram uma coisa que eu fiquei com aquilo gravado. Disseram assim, tudo bem, vamos fazer a nossa parte. Agora, é duro tirar só da gente e continuar patrocinando coisas que não têm a menor importância para a empresa. Né? Então, assim... Então, esse assunto também está aí sendo revisto, né? Como eu coloquei anteontem, publicidade, nós mesmos fazemos a nossa publicidade, né? Nosso carteiro é publicidade, nossos carros, né, com envelopado, Sedex é a publicidade. Né? Então, assim, o que nós precisamos é melhorar a nossa qualidade. Ela por si só vai falar por nós. Né? Investimentos em ativos. Aqui a gente tem que ver, por exemplo, quando eu mencionei lá no primeiro item, a revisão da nossa rede, isso implica diretamente na questão dos nossos imóveis. Né? Então, a gente está procurando hoje, por exemplo, na Vicer, a gente tem uma política já adotada para o desfazimento dos bens móveis inservíveis, que isso gera receita para a gente. Né, os nossos bens móveis, que a gente que não vai ter utilidade nenhuma para a empresa, então nós vamos realmente alienar isso. Né? E outra coisa também que nós precisamos ver é exatamente os nossos investimentos. Então, quando a gente fala em investimentos, a gente está falando, por exemplo, aqui na empresa, nós tratamos, por exemplo, veículos como sendo um investimento. Né? Num primeiro momento ele parece ser, mas depois ele vira despesa, né? Ele vira custeio, porque a manutenção dele é cara.
Então, aquilo que o presidente mencionou, é que eu já tinha dito para ele, que nós não vamos renovar a nossa frota com tanta frequência como a gente vinha fazendo. Então, a gente pode postergar um pouquinho mais. A gente vai tentar postergar um pouquinho mais muitas coisas, né? A compra de veículos, né? A troca dos nossos móveis, vamos rever os uniformes, tá? Uniforme é uma coisa que está na lista também. Bolsa de carteiro, né? Então, tudo isso é o protetor solar. Então, assim, ver formas... Gente, aqui não é para tirar nada, não. É só a periodicidade. É a questão da temporalidade das coisas. Tá? Então, a gente tem que rever alguns itens que, às vezes, a gente está gastando uma fortuna. São milhões, né? E que a gente pode economizar sem perder absolutamente nada naquilo. Não perde, né? Aqui no incremento de receita, o presidente já mencionou, né, o aumento da tarifa. E aqui os novos negócios. Aí entra o grande desafio, né? Entra o grande desafio pelo seguinte: o correio de hoje não é o correio de alguns anos atrás, né? Naquela época nós liderávamos o mercado isoladamente. Hoje não. Hoje nós perdemos mercado o tempo inteiro. E nós perdemos mercado por vários motivos. Primeiro, pela nossa qualidade, que deixou de ser a mesma. Os nossos preços, quando a gente fala de tarifa, aumento de tarifa, é uma faca de 2 gumes, né? Por um lado é bom porque a gente vai ter mais receita, mas por outro lado, o nosso cliente vai dizer: vocês estão cobrando mais caro, eu vou procurar concorrência, ok? É assim que funciona. Então, nós estamos no mercado concorrencial. Então, para sermos concorrentes, nós precisamos de ter qualidade e preço, né? Principalmente no momento que a economia vai muito mal. Então, e ao longo do tempo, outros players perceberam essa nossa fragilidade e chegaram e desembarcaram e estão adorando ficar aqui, certo? Porque nós estamos deixando. Nós deixamos a FedEx entrar, está reinando, está... A gente olha os caminhões da FedEx girando para todo lado, né? DHL, Jadlog e outras várias logs que estão no mercado. E nós estamos deixando. E o nosso share está caindo. Então, gente, vamos lá. Então, assim, onde é que nós estamos perdendo receita? A gente perde receita. Em cada greve nós perdemos receita, nós perdemos contratos que não voltam mais. Não voltam. Então, assim, antes da gente deflagrar uma greve, a gente tem que pensar muitas vezes, certo? Porque nós estamos deixando que a nossa empresa fique fragilizada e nós estamos colocando em risco o nosso emprego. Eu vou repetir novamente isso. Nós precisamos reduzir despesa e aumentar a receita para proteger os empregos. O governo não terá piedade desta empresa se a gente for pedir recurso no Tesouro Nacional. Não terá piedade. Certo? Então é isso. Vai fazer igualzinho a tendência que o mundo inteiro está seguindo. Certo? O mundo inteiro está seguindo esse modelo. E se nós não formos inteligentes o suficiente para entender isso, certo? É o caminho que vai acontecer. Então, é um recado que a gente está dando, gente, nesse momento. Eu sei que é um recado duro, é um recado difícil, mas a implementação de medidas nesse nível de redução de despesa e aumento de receita é o que vai salvar a empresa. O remédio amargo mas é a única saída. Aí vocês vão perguntar, mas a culpa não é nossa dos empregados? Com certeza. Não é isoladamente, não é. É um conjunto, certo? Mas também não adianta a gente ficar olhando agora para o retrovisor e procurando culpados. Nós vamos ter que olhar para frente e encontrar o nosso caminho, um caminho de equilíbrio, um caminho que seja... que a empresa realmente consiga, né, cumprir com seus compromissos, entregar no tempo, entregar no dia, né, com qualidade, sem extravios, né, sem confusão. Então, assim, é isso que nós vamos buscar com todas essas medidas. Então, ideias, propostas, né, sugestões, o nome que vocês queiram dar, façam.
façam. Então, agora nós dependemos da atitude e da consciência de cada um. Ok? O jogo está aberto e nós temos prazo para encerrá-lo. Nós temos hora marcada e mês marcado. Então, assim, é depois das Olimpíadas. Então, não vamos esperar. Vamos lá, pessoal. Força. Beijo. Foi disponibilizado provisoriamente o endereço da seguinte caixa de e-mail para essas manifestações dos colegas. AC Derim Atendimento e Planejamento. Ok? AC Derim Atendimento e Planejamento é o nome da nossa caixa postal, onde nós vamos receber essas manifestações dos colegas. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.